saio aqui da minha zona de conforto, né, que é a política doméstica, para tratar do que está acontecendo na Rússia, na Ucrânia, enfim. É muito difícil evitar esse assunto porque todo mundo só trata disso, a imprensa só trata disso, o noticiário nacional talvez volte ao normal daqui uma semana, 2 semanas no máximo, porque, enfim, passou o carnaval, o presidente da Câmara, Arthur Lira, teoricamente, vamos ver se ele vai mudar de ideia, mas voltarão às sessões presenciais e aí Brasília vai começar a funcionar de uma maneira diferente. Não, eu queria só comentar, eu sempre chamo atenção antes de falar da guerra na Europa, ou ali na Eurásia, né? Antes de falar sobre ela, eu sempre chamo atenção para o fato de que não é minha especialidade, política externa, política internacional. O que eu faço é ler os especialistas, aqueles que seguem mais o que está acontecendo e que, enfim, especialistas mesmo, né, que levam em consideração o histórico da região, fatores geopolíticos, né, e fazer a minha abordagem de sempre, uma abordagem científica, tentar pensar sobre o assunto. Nós temos aí uma questão de fato, né, que algo que tinha sido avisado, aí vale um ponto de reflexão, né? Nós aqui no Brasil dissemos, nossos políticos são desqualificados, nossos políticos não levam em consideração recomendações técnicas de assessores, de especialistas. Todo lugar do mundo é assim, a gente está vendo isso agora acontecer nesta guerra. Os maiores assessores técnicos, os maiores especialistas, Henry Kissinger, um outro acadêmico, Meschmeyer, sei lá, sobrenome lá, inúmeros. Eu cheguei a postar no meu Twitter alguém que lá fora fez em inglês um fio, né, com os maiores entendidos de política externa, dizendo a Ucrânia tem que ter o mesmo status. Não estavam dizendo com essa frase, né, mas estavam querendo dizer isso. Tem que ter o mesmo status da Finlândia. Ela não pode entrar na OTAN, porque ela ali é a passagem para a Rússia, tem a maior fronteira seca, contínua com a Rússia, permite acesso da Rússia ao Mar Negro, enfim, inúmeras considerações. Muitos gasodutos passam pela Ucrânia, que vão para a Europa. Então, há diversos motivos, né? Todos eles dizendo isso. E aí, né, a OTAN vai lá e força a barra e se expande. Então, eles não levaram políticos, presidentes dos Estados Unidos, líderes europeus, né, dos principais países, França, Reino Unido, Alemanha, não levaram em consideração a visão técnica. Aí você pergunta, eles não tinham assessoria? Tinham, eles não viram. É assim que é. O mundo funciona desse jeito. Os políticos tomam as decisões que eles acham melhor do ponto de vista político e não do ponto de vista técnico. Cada país tem uma posição no mundo, né? O México tem lá o Porfiriato, né? Porfírio Dias, grande líder mexicano, governou o México, a Revolução Mexicana governou o México por 3 vezes, né? Ele cunhou a famosa frase, né? Pobre México, tão longe de Deus, tão perto dos Estados Unidos. Nós poderíamos dizer algo semelhante, parafrasear sobre a Ucrânia. Pobre Ucrânia, tão longe de Deus, tão perto da Rússia. Isso vale para alguém muito próximo da China também, né? Enfim, cada país tem várias características, sua história, língua, recursos naturais, recursos apreendidos, né, aprendidos, né, e tocados para frente, ou seja, não naturais, recursos humanos e os seus vizinhos, né? Tem países que vão poder fazer uma determinada coisa e tem países que não vão, né? É um fato da vida. O México não vai nunca, por exemplo, invadir os Estados Unidos, né? Por uma questão óbvia, né? Enfim, a Ucrânia, aí a gente fica pensando, eu penso que são vários argumentos, eu estou colocando o argumento aqui, basicamente dentro da minha metodologia. Realidade, o que é a realidade? O povo da Ucrânia, a Ucrânia em 1990 tinha
51 milhões de habitantes, 51, 52 milhões de habitantes no ano de 1990. Foi o pico populacional da Ucrânia. Hoje ela tem 43 milhões de habitantes. Projeta-se para 2006 24 milhões de habitantes. Isso daí projeta-se para 2050 35 milhões. Pode ser que bata já já os 35, por conta de duas coisas: da pandemia, mortalidade junto com baixa fecundidade, aconteceu isso em todo lugar do mundo, e também essa migração. As estimativas é que 5 milhões de ucranianos sairão da Ucrânia, o que bateria 38 milhões de habitantes. E a Ucrânia tem uma característica, é a seguinte: a parte mais próxima, mais distante da Rússia, portanto mais próxima da Europa Ocidental, né, que faz lá fronteira com Polônia, Hungria, é a parte mais populosa, que é a parte mais anti-Rússia. Né, a parte menos anti-Rússia é a parte mais próxima da Rússia, que tem um contingente grande de população que fala russo como primeira língua. Então, você já estava vendo emigração né, para fora lá da Ucrânia, né, e isso vai aumentar. E os países da Europa, na Itália, por exemplo, Itália não tem fecundidade para repor a população, está caindo. Os países da Europa precisam de mão de obra. Então, muitos desses ucranianos, eu não estou aqui dizendo é ruim, é péssimo sair do lugar que você foi criado. Eu não estou aqui, né, forçosamente, também se fala. Né, é péssimo quando você vai em busca de melhor oportunidade, e é péssimo por conta de uma guerra, medo de morrer, né, por estar no meio de uma guerra. Agora, eu estou dizendo, isso vai acontecer, está acontecendo. Né? A melhor coisa que se teria a fazer é dizer, olha, a OTAN não vai entrar na Ucrânia. Né? Qual é a dificuldade de fazer isso? Né? Isso acabaria com a guerra. Né? Isso já foi dito, aliás, outras vezes. Né? O que a Rússia se queixa, eu estou tentando entender o que está acontecendo. O que a Rússia se queixa é que quando acabou a União Soviética, quando acabou o comunismo, né, e o próprio país, né, o país se desfez, não fazia mais sentido existir a OTAN. A OTAN continuou existindo e foi se expandindo rumo à Rússia. Cada país tem uma mentalidade. Talvez, se fosse o Brasil, né, toda essa coisa de complexo de vira-latas, deixaria. Deixa a OTAN entrar na Ucrânia, deixa a OTAN nos cercar todinho. Mas é a Rússia, né? E aí você tem menos essa coisa de complexo de vira-latas, ou não tem, não sei, já foi um império. Né? E aí eles dizem, não, chega. Né? Então eu estou pegando aqui os fatores reais existentes. Né? Você tem um tabuleiro, tem quem tem poder, quem tem mais poder, quem não tem os recursos de poder de cada um. A Rússia está dizendo para a Europa, está dizendo para os Estados Unidos, olha, tá bom de expansão da OTAN, não expandam mais, senão eu vou reagir. E aí continuaram insistindo, não, vamos continuar expandindo. Aí ela reagiu. Né? E quem está no meio é um país fraco. Toda guerra é ruim para aquele que entra em guerra. Né? Gera um déficit orçamentário brutal. Na Segunda Guerra Mundial, uma das maiores dificuldades da Inglaterra era a incapacidade de financiar a guerra. Então, financiar a guerra é muito complicado. Pelo que eu estou vendo aí, né, as notícias são todas truncadas, noticiário de guerra é um problema, muita mentira, né, muita contra-informação, mas o que parece que está acontecendo é que o Putin está disposto a endividar, está disposto. O que vai acontecer depois a gente vê depois, é o que ele está dizendo. Né, vou reprimir internamente qualquer dissidência, e vou financiar a guerra, vou financiar a ocupação e vou impedir a OTAN de chegar até a Ucrânia. Depois a gente vê o que a gente faz. A Rússia está muito enfronhada, não é uma economia grande, é como a nossa, não é uma economia que ameace ninguém, né? Mas ela está ali do lado da Alemanha, está muito enfronhada, está mais enfronhada do que nós, mais entrelaçada do que nós na economia mundial. Então todas essas retaliações, todas essas sanções à Rússia, elas são diferentes de sanções a países pequenos como Coreia do Norte, Cuba, porque elas batem e voltam em certo sentido. Elas, em algum momento, elas serão suspensas, vai haver uma negociação, o que você cede daí, o que eu cedo daqui. Agora, na minha visão,
a Rússia, a massa crítica dos governantes da Rússia, eles estão determinados. A votação no parlamento foi maciça quando o Putin reconheceu, né, aquelas duas províncias, né, a região ali de Donbass, aquelas duas províncias separatistas, foi votado no parlamento. Né, 300 e tanto votos a favor, 300, e só 16 contrários. Então, a elite política da Rússia apoia o que está acontecendo nesse momento. Pode haver dissidência mais na frente? Pode. Não é? Claro que pode. Perde a guerra, enfim, e a gente vai ver. Mas como Putin sabe que ele não pode perder a guerra, ele vai até o final. E o que virá depois, ninguém sabe. São essas as reflexões que eu queria trazer para você no momento em que é difícil falar de outro assunto que não seja esse. Um grande abraço.